Olá, querido estudante, tudo bem com você? Meu nome é Edneia, eu sou professora de Biologia e hoje quem está aqui comigo é a Márcia. Oi, Márcia, tudo bom? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre um sistema muito importante para o nosso corpo, dando sequência, às aulas, como eu havia dito, que nós vamos falar de vários sistemas do corpo humano. Nessa aula nós vamos trabalhar o sistema respiratório, então fica sentadinho nesse sofá, pega o seu caderno para poder fazer todas as anotações possíveis para a gente poder entender o funcionamento desse sistema. Vem comigo? Essa aula então é dedicada ao segundo ano do ensino médio e nós iremos falar sobre o sistema respiratório. Para isso, nós vamos continuar trabalhando a habilidade que é a de reconhecer a digestão, circulação, a respiração e também a excreção, que vai ser, no caso, a nossa próxima aula, observando como que o metabolismo acontece, como que ocorrem os processos químicos dentro das células e também vendo como que esses sistemas se integram. Então, essas habilidades aqui nos mostram, demonstra pra gente, como que cada sistema funciona de forma separada, entretanto, todos eles interagem entre si. Então, nós temos uma integralização dos sistemas. A gente separa eles didaticamente, em sistema nervoso, sistema digestório, respiratório, mas isso é uma forma didática, não que eles estejam trabalhando separadamente, eles trabalham em conjunto, eles só são separados, então, para a gente entender cada um de uma forma mais didática. Bom, como que o sistema respiratório funciona e do que ele é constituído? Vamos começar respondendo essa pergunta, esse questionamento sobre como é esse sistema respiratório. Então, eu coloquei aqui uma imagem para vocês desse sistema, começando, ele é um sistema complexo, começando então aqui, deixa eu selecionar minha caneta para eu poder ir fazendo o caminho que o ar percorre. Vou selecionar, só um minutinho, deixa eu só aumentar aqui. Então, vamos lá. O ar, pessoal, ele entra pela nossa cavidade nasal, então aqui pelas narinas, ele vai adentrar, passando aqui na cavidade nasal. Essa cavidade tem tamanha importância porque dentro da cavidade nasal, que é essa região aqui, nós temos um número muito alto de vasos sanguíneos, então é uma área muito irrigada. Para que isso? Para que o ar, ao passar nessa região, seja aquecido. Até porque existe uma diferença de temperatura externa e interna. Dentro do nosso corpo, a temperatura é de aproximadamente 37 graus. É nessa temperatura que o seu corpo funciona, as enzimas, as proteínas, todas elas vão ter uma temperatura ideal, e é a de 37 graus. Quando o ar entra, por exemplo, se o ar está ali numa temperatura de 23, 24 graus, se ele entra nessa temperatura, ele vai chegar no pulmão, ele vai demorar um pouco para que ele seja aquecido, chegue na temperatura de 37 graus para que as nossas células trabalhem normalmente. Então, na cavidade nasal, ele já começa a ser aquecido. Por isso é tão importante que a gente respire pelo nariz e não pela boca. É claro que a boca também é irrigada, temos muitos vasos sanguíneos, mas a cavidade nasal é ainda maior. E, além disso, nessa cavidade, nós vamos ter, aqui na entrada da narina, nós vamos ter pelinhos, as células são ciliadas, que permite o quê? Que a impureza, tudo aquilo que está no ar, a poeira, ácaro, seja nesse momento da inspiração, quando a gente respira, ele seja retido nessa região nasal. Então, todas essas estruturas, como os cílios, os próprios pelos, eles irão ajudar a filtrar as impurezas do ar para que ao chegar no pulmão, chegue limpinho, tá? Então, voltando aqui, percorrendo o caminho que o ar faz, ele vai descendo, aqui por esse tubo, ele passa pela laringe, depois faringe. A faringe, pessoal, é a nossa garganta, é aquela região que quando a gente abre a boca, vê lá no fundo. Ela também faz parte do sistema digestório. Entretanto, quando chega na faringe, a gente tem uma separação
que o alimento passa para o esôfago e vai para o estômago, e na respiração o ar vai passar pela traqueia, né, e ir em direção aos nossos pulmões. Então, essa região é uma região que pertence aos dois sistemas. Vejam bem, os dois sistemas integrados ali. Então, o ar continua descendo, né, nessa região aqui, ó, que ocorre essa separação. Deixa eu só diminuir um pouquinho a espessura da minha caneta. Aqui para o lado de cá, lado de trás, né? Seria a passagem do alimento, vai para o esôfago, e o lado de cá, ó, o ar continua descendo pela traqueia. Olha só como que essa traqueia é. Ela é cheia de aneizinhos. Esses aneizinhos são cartilaginosos, né, com musculatura que permite a expansão, a contração e o relaxamento dessa estrutura. Então, quando a gente respira, ela vai aumentar de tamanho, né? Quando você manda o ar para dentro dos seus pulmões, ela aumenta, e quando ele passa, ela diminui. Então, ocorre uma contração e um relaxamento dessa estrutura. Por isso que ela precisa ter esses anéis cartilaginosos com musculatura permitindo essa expansão. Então, beleza. Continuando aqui o caminho que o ar vai fazer, ele vai chegar na traqueia. Essa traqueia, pessoal, ela bifurca. Sabe um tronco de árvore? Quando chega numa certa região, a árvore bifurca e sai formando diferentes troncos. Então, os ramos, na traqueia funciona mais ou menos assim, só que a árvore está de cabeça para baixo. Então, aqui eu tenho o tronco, né, que é a traqueia. Essa traqueia bifurca, então eu vou ter uma indo para o lado esquerdo e a outra indo para o lado direito. Quando ela bifurca, ela passa a ser chamada de brônquios, que são essas estruturas aqui. Ah, lembra lá da bronquite, a inflamação que a gente dá nos brônquios, ou então nos bronquíolos? Então, é nessa região aqui. É um processo inflamatório que ocorre nessas regiões do pulmão. Beleza. Quando chega nos brônquios, esses brônquios, eles vão ainda se ramificar. Então, é como se fosse ainda dentro de uma árvore, aqueles pequenos galinhos sendo formados. E aí, vai dar origem aos bronquíolos, que são essas estruturas aqui no pulmão que a gente consegue observar em amarelo, azul, verde. Esses são os bronquíolos, é como se fossem os galinhos da árvore. Na pontinha de cada bronquíolo, a gente tem aqui, ó, em maior aumento, então na ponta de cada bronquíolo eu tenho essa estrutura aqui, que nós chamamos de alvéolos. Esses alvéolos, pessoal, parecem um pouquinho com um cacho de uva. Olha só, ele tem várias bolinhas. Então, cada alvéolo é composto por várias bolinhas menores, unidades menores, como se fosse realmente um cachinho de uva. E a parede desse alvéolo é muito fininha, né? É somente uma camada de célula. Por que isso? Porque o ar, ao entrar aqui no pulmão, ele vai chegar nessa região, e nessa região vai acontecer o que nós chamamos de troca gasosa, que é quando o oxigênio entra, né, passa para a sua circulação sanguínea, e o CO2, né, que para o nosso organismo ele já foi utilizado, utilizamos o O2, e como produto nós vamos ter o CO2, que é o dióxido de carbono, ele vai ser então liberado para o pulmão, fazendo o caminho inverso na respiração. Então ele vai sair do pulmão e ir para fora. Nós respiramos, na inspiração a gente leva oxigênio, na expiração sai o CO2, o dióxido de carbono. Bom, então só para a gente poder fechar aqui, essa estrutura toda grandona aqui, ó, muscular, é chamada de pulmão. Nós temos dois pulmões, né? Lado direito e lado esquerdo. Lembrando que o lado esquerdo, o pulmão é um pouco menor, porque aqui a gente tem o coração nessa região. Então, o coração, a ponta dele vai pegar um pouquinho para o lado esquerdo do pulmão, deixando ele um pouco menor. E abaixo disso, gente, a gente tem uma musculatura, que é essa região aqui, ó, extremamente importante para o funcionamento do nosso sistema respiratório, que é o diafragma, tá? Nós vamos ver um pouco mais em detalhes, demonstrando como que essa respiração acontece por meio de um experimento que eu trouxe para vocês, tá? Então, deixa eu voltar.
esse é o sistema respiratório, os órgãos que compõem esse sistema respiratório e como que é a passagem do ar por esses órgãos até chegar no destino final, ok? Vamos dar sequência aqui. Opa. Bom, o sistema respiratório é responsável pela captação do oxigênio e também pela eliminação do gás carbônico, como eu falei para vocês. É esse sistema que realiza a troca gasosa entre o ar, né, que a gente respira, e o produto excretado da nossa célula. Após ela realizar todo o metabolismo dela, ela vai liberar o CO2. Bom, para a gente poder entender como que funciona o processo respiratório, eu deixei aqui um experimento para vocês que vocês podem fazer em casa. É algo muito simples, eu trouxe ele pronto, né, porque não daria tempo da gente montar ele todo aqui, que é simples, mas o tempo é um pouquinho curto para a gente poder conseguir montar ele tudo. Então, o material para poder vocês fazerem: uma garrafa de plástico transparente, uma garrafa PET, canudinho ou tubo de caneta. Esse canudinho ou tubo de caneta, você pode ainda utilizar uma mangueira, que vocês compram em depósito como mangueira para passar fio elétrico. Então, ela vai ter diferentes espessuras, vocês podem escolher uma espessura menor para poder passar dentro da garrafa PET. 2 balões, né, aquelas bexigas de aniversário, vocês vão utilizar 2 balões que vão simbolizar o pulmão e também um balão maior para poder fazer o diafragma, que também pode ser substituído por uma luva, aquelas luvas descartáveis que geralmente utiliza-se em clínicas, dentistas, farmácias e etc. Fita adesiva, né, uma fita, um durex, algo assim, e massa de modelar ou durepox, ou então uma cola de cano PVC, cola de silicone, para poder vedar as regiões. Então, o modelo fica mais ou menos dessa forma aqui. A gente tem a garrafa PET, o balão pequeno preso, né, imitando o pulmão, o canudinho, que no meu caso vocês vão ver que eu utilizei a mangueira de passar o fio, a mangueira elétrica, né, para passar fio elétrico, o balãozinho, a garrafa e um outro balão maior cortado aqui, que pode ser substituído pela luva, imitando então o diafragma. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que fica essa estrutura depois de pronta. Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, como vocês podem ver, uma mangueira, que é a mangueira que a gente pode passar o fio elétrico. Vocês compram em qualquer local, em casa elétrica, depósito. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei essa mangueira, como ela é bem flexível, eu dobrei ela para fazer aquela bifurcação que a nossa traqueia faz, formando os brônquios. Dobrei, fiz um buraquinho, né? Encaixei essa parte do caninho dentro dessa outra região que eu dobrei. E nas laterais de cada caninho, eu coloquei um balão, que vai ser para a gente, exemplificando, no caso, cada pulmão que nós temos. Para poder selar bem, eu passei ainda uma fita adesiva na boca desse balão, unindo ela até o brônquio aqui para exemplificar. E para ficar presa a traqueia na garrafa PET, eu perfurei a tampinha da garrafa PET, eu então fiz um buraco e encaixei para poder ela ficar bem presa aqui e o caninho não ficar caindo no PET, né? Então, essa garrafa PET aqui simboliza o que pra gente? A nossa caixa torácica. A caixa torácica, pessoal, é essa região posterior do nosso corpo, a traqueia, né? Se a gente continuasse aqui teria uma cabeça, a boca, a região do nariz. Então, aqui nós temos caixa torácica com os 2 pulmões e aqui embaixo, ó, como eu falei para vocês, vocês podem usar ou um balão com a boca maior, ou então uma uma luva descartável. Essas luvas que a gente utiliza em hospital, no consultório odontológico, farmácias e etc. Olha só o que acontece. Quando eu puxo essa região aqui, que para mim é o diafragma, está assimilando o meu diafragma, ao puxar essa região,
o balão infla, ó. Observem. Inchou o balão. Inchou o balão. Quando eu solto, o balão diminui, né? Tira o ar do pulmão. Esse aqui é o nosso processo respiratório. O que está acontecendo aqui? Quando o balão está inchando, né? Eu estou aumentando a área da nossa cavidade torácica. Então, o que acontece aqui? Ao inspirar, né? O nosso diafragma, ele vai fazer um movimento permitindo, né? Com que a pressão atmosférica com a pressão interna do nosso corpo se altere, né? Permitindo então que o ar entre dentro dos pulmões. Não só o diafragma, mas também os músculos intercostais que compõem a região da caixa torácica. Esses músculos que estão entre as nossas costelas. Então é um modelinho bem simples, mas que dá para você fazer em casa para poder demonstrar como que ocorre o processo respiratório. Eu tenho certeza que quando vocês estiverem estudando o sistema respiratório com esse modelinho aqui, dá para tirar de letra. Vamos voltar aqui para a gente continuar na parte teórica? Bom, vamos fazer uma atividade para a gente compreender melhor tudo que eu falei. O ar que retiramos do ambiente é o mesmo que a gente libera na respiração? De cara, gente, já dá para falar que não. Porque o ar que a gente inspira, ou seja, quando eu estou levando para os pulmões, eu estou levando um ar rico em oxigênio. Quando eu expiro, ou seja, estou eliminando, trazendo para o exterior, eu estou trazendo um CO2, dióxido de carbono. Então tá aqui, ó, pulmão. Lá dentro da troca dos alvéolos, né, que é aqueles caixinhos de uvas que eu falei para vocês, nós vamos ter a troca gasosa. Então entra o oxigênio, deixa eu selecionar minha caneta aqui, entra o oxigênio e sai gás carbônico. Então, nessa troca, a gente tem uma troca de substâncias químicas. Então, o ar que a gente respira não é o mesmo ar que a gente inspira. O ar que a gente inspira não é o mesmo ar que a gente expira. Bom, temos uma outra atividade aqui para vocês, né? Nesse quadro, pede para poder falar o nome do movimento, né, da entrada e saída do ar. Quando o ar entra nos nossos pulmões, o nome desse movimento é chamado de inspiração. Então, aqui, ó, nós estamos inspirando. Inspiração. Enquanto que o movimento de saída, quando eu mando o ar para fora do meu corpo, né, ele é chamado de expiração. Expiração. Beleza. Agora é o seguinte, sai e entra mais, o ar sai ou entra mais quente ou mais frio nesses dois movimentos? Durante a entrada de ar, o ar entra mais frio, né? Porque a gente está pegando o ar do ambiente e o nosso corpo, lembra lá que ele está a 37 graus? Então, no movimento de entrada, ele entra mais frio. Já no movimento de saída, ele vai mais quentinho. Tem como a gente comprovar isso fácil. Se você colocar a sua mão na frente do seu rosto e soprar, você vai sentir que o ar está mais quentinho do que quando ele entra, né? Quando ele entra, ele vai mais friozinho. Bom, quais são os gases presentes durante o movimento de respiração, né? Em maior ou menor quantidade durante o movimento de entrada e saída de ar. Então, no movimento de entrada, eu tenho mais oxigênio, porque está levando esse oxigênio para dentro dos meus pulmões, e menos CO2. Sim, pessoal, durante o movimento de inspiração, quando a gente está mandando o oxigênio para dentro do nosso corpo, a gente está respirando um pouquinho de CO2 também, tá? Até porque ele está presente no ar. Já na saída, inverte, né? Eu vou ter uma menor concentração de O2 e uma concentração bem alta de CO2, que é o dióxido de carbono. Então, esse é um resumo básico aí sobre o sistema respiratório, como que funciona esse movimento do sistema respiratório. Temos outras atividades na aula, tá? Não vai dar tempo da gente fazer aqui agora, mas vocês podem praticar à vontade. E se ficar alguma dúvida com relação a essa aula, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas, que nós estaremos aqui para poder responder.
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muito obrigado pela sua companhia e eu aguardo vocês na nossa próxima. Até lá. Tchau, tchau.